boa tarde a todos. Eu gostava de começar por agradecer a generosidade do convite. É sempre um imenso gosto vir aqui e cumprimentar a mesa e também agradecer ao seu secretário da Academia todo o trabalho que teve na marcação desta apresentação. Eu vou falar aqui de um terceiro protagonista da minha história de investigação, que é Cristóvão da Costa. Eu vou dividir a minha apresentação de uma forma mais ou menos simplificada. Vou falar um pouco do pouco que se sabe sobre Cristóvão da Costa e depois vou falar da obra que aqui me traz, que é o Tratado das Drogas. Vou falar um pouco da oportunidade que foi a produção desta obra, a publicação, as características e particularidades da obra e depois falarei um pouco da difusão da obra. Onde é que isto se muda? Onde é que está? Está aqui. Portanto, Cristóvão da Costa. Sabe-se muito pouco sobre como acontece tantas vezes com estes nossos protagonistas do passado. Pensa-se que terá nascido talvez em 1515, 1520. Sabe-se muito pouco sobre a sua origem, africano. Provavelmente, alguns dizem que será do norte da África, outros atribuem-lhe o nascimento em Cabo Verde, mas não há certezas relativamente à sua origem. Provavelmente cursou Medicina e Cirurgia numa Universidade Castelhana. Isto porquê? Porque a fluência dele em castelhano é muito grande e, portanto, provavelmente terá estudado em Espanha numa universidade que nós não temos noção, não sabemos qual é. Ele nunca nos fala nisto. Sabemos que a 7 de abril de 1568, isto é uma data concreta, ele embarcou com Dom Luís de Ataíde em direção a Goa. Seria médico, talvez próximo de Dom Luís de Ataíde, médico e cirurgião da Armada, e, portanto, em 1568 chegou a Goa. Em Goa, diz-nos ele que conheceu Garcia de Horta. Garcia de Horta, como já se referiu, publicou uma obra, Colóquios dos Simples e Drogas e Coisas Medicinais da Índia, em Goa, em 1563. Eu voltarei a falar deste tratado, mas é o primeiro tratado publicado em português sobre as drogas e as especiarias orientais e os produtos de luxo. Daí que é muito provável que Cristóvão da Costa, ao chegar a Goa, sendo médico e sendo interessado nestas matérias, tenha procurado Garcia de Horta. Há aqui uma dificuldade cronológica, porque diz-se que nesta altura Garcia de Horta já teria falecido. O Cristóvão da Costa diz que o encontrou, portanto nós não sabemos se ele o terá encontrado efetivamente ou terá encontrado a sua memória, o seu legado, digamos assim. De qualquer forma, Cristóvão da Costa permaneceu no Oriente até 1572 e entre 1568 e 1572 nós não sabemos muito bem o que é que ele fez, mas sabemos que em 1569 estaria junto ao rio Mangate, no Cancranor, onde ele foi realmente feito prisioneiro, e depois em 71 estaria em Coxim, porque ele nos diz que em 71 curou, digamos, o rei de Coxim. Em 72 provavelmente ele voltou, regressou a Portugal com Dom Luís de Ataíde e mais uma vez perdemos-lhe o rastro. Vamos encontrá-lo em 1576, 4 anos muito curtos a seguir, como médico do Senado de Burgos. Portanto, ele vai ser contratado, nós não sabemos porque que alguém que é português e que está ao serviço dos governantes portugueses e vai até Goa e regressa, de repente vai ser contratado por Burgos, talvez alguém que ele conheceu no Oriente, não sabemos muito bem por que razão, mas o que é certo é que ele vai ser contratado em 76 pelo Senado de Burgos como médico da cidade e vai permanecer em Burgos todo o resto da sua vida. Como médico da cidade vai ser novamente contratado até 86. Em 86 ele reforma-se e recolhe-se no que ele chama a pena de Tirces. Portanto, é uma serra numa zona mais onde ele se recolhe e deixa de exercer funções ao serviço do Senado de Burgos. E é enquanto médico de Burgos que ele vai publicar esta obra, 1578. Portanto, ele chega a Burgos em 1576, o privilégio desta obra é de 1577
e a obra sai em 1578. Portanto, é tudo muito, muito próximo. E é um tratado, como está, se calhar não se consegue ver muito bem, mas é um tratado que ele diz baseado na obra de Garcia de Horta e no qual ele vai falar das plantas medicinais, nas drogas do Oriente. Para além desta obra, Cristóvão da Costa produz outras obras. Duas que vem a publicar mais tarde, em Veneza, que é o Tratado em Louvor das Mulheres, que é o que está em cima, das mulheres, da castidade, da honestidade, constância, silêncio e justiça, e outro, o Tratado de Contra e Pró a Vida Solitária, com outros tratados. Portanto, percebe-se que ele está com uma leitura moral do mundo. Ele já está, nesta fase, já está reformado do seu serviço, do seu trabalho enquanto médico, e é o que muitos dos seus biógrafos lidam como tratados morais. Eu tenho algumas dúvidas, porque eu acho que o Tratado das Drogas também é muito moralizador da leitura da natureza, mas de qualquer forma é uma forma de ver que de facto são tratados mais a ver com as características e com o modo de estar das pessoas perante a vida. Outros autores falam, mesmo o próprio Horta fala de outros livros que terá publicado. Este livro da vida solitária e religiosa é um livro que ele diz que tem em produção, mas que provavelmente nunca permaneceu inédito e nunca foi publicado. E este último livro, o livro de todas as plantas, frutas, aves e animais da Ásia, que inclusivamente da Pérsia e da China, do qual nós não temos nota. Não há nota, não foi publicado. E provavelmente perdeu-se. E isto acontecia muito, os tratados ficavam em inéditos e depois acabavam por nunca ser publicados. De qualquer forma, era muito interessante, e aliás, como sendo este livro de todas as plantas, frutas, aves e animais da Ásia, nomeadamente, e da Pérsia e da China, muitos dos biógrafos têm-lhe atribuído visitas à Pérsia e à China, porque ele diz que desenha plantas que viu. Portanto, mas de facto este tratado não se encontra. Portanto, não podemos falar mais sobre este tratado. Portanto, é sobre o Tratado das Drogas que eu venho aqui falar. Como eu disse, há aqui dois pontos importantes neste Tratado das Drogas, neste frontispício. O primeiro, quanto a mim, é esta referência à obra de Garcia de Horta, portanto, está baseado, no qual se vê muito do que descreveu o Dr. Garcia de Horta, e outra coisa que está aqui referida mais abaixo, e que ele diz, em que muitas das plantas são debuxadas ao vivo, desenhadas ao vivo. Ou seja, esta absoluta certeza de que tudo aquilo que ele for descrever graficamente, ele viu. E isso é fundamental. E é de uma modernidade absolutamente incrível quando falamos das plantas da Ásia. É preciso ver que em 1578 ainda não há um desenho em circulação, um desenho impresso, por uma testemunha que tenha estado na Ásia e que o tenha desenhado. Não há. 1578 não há. Os portugueses estão na Ásia desde 1498 e não há. Até agora não há. Há tratados, há material em circulação, há manuscritos impressos por testemunhas de vista, não há. Portanto, isto é uma coisa completamente inovadora da parte da obra de Cristóvão da Costa. Cristóvão da Costa, de uma certa forma, é uma pessoa que não se quer... Eu admiro imenso, portanto, lá está, é o terceiro. Eu admiro imenso porque é uma pessoa que, estando a falar na consequência da obra de Garcia de Horta, nunca o quer superar. Nunca. Mesmo que ele saiba que Horta está errado, mesmo que ele saiba que Horta não está a dizer corretamente aquilo que é visível, ele nunca o corrige. Ou seja, corrige não dizendo que está a corrigir. De uma forma que é preciso comparar os dois textos para perceber que ele o está a corrigir, porque ele nunca diz que Horta errou. Nunca. É uma forma de quase deferência da parte de Cristóvão da Costa relativamente à Horta. Aliás, uma das coisas engraçadas aqui é que Cristóvão da Costa fala do Dr. Horta. Horta nunca foi doutor. Horta era licenciado e nunca fez estudos que lhe dessem o grau de doutor. Mas isso não importa. O público dele em Espanha, se ele aparecesse como licenciado, se calhar ia considerá-lo menor. E Cristóvão da Costa não quer isso. E, portanto, trata-o por doutor. Em Espanha são todos doutores e ninguém discute. E aqui, de facto, o Dr. Horta nunca vai ser contrariado. Portanto, a obra base, digamos assim, da qual Cristóvão da Costa parte é, de facto, como diremos, é a obra de Garcia de Horta, mas depois
o que ele amplia, o que ele acrescenta, o que ele corrige, entre aspas, o que ele valoriza é imenso. Em relação à obra de Garcia de Horta, tinha havido, em 1567, uma segunda versão. Portanto, para nós vermos a importância na Europa da obra de Garcia de Horta, a obra é publicada em Goa em abril de 63, chega a Lisboa em princípios de 64 e em 66 já há uma versão latina pronta para sair, que não sai, por uma razão que nós não sabemos qual é, o autor não nos diz, Clusius, um botânico que estava de passagem por Lisboa e que encontrou a obra de Horta, mas entende que ela é tão valiosa que faz imediatamente uma versão latina. E a versão latina vai sair em Antuérpia em 67, 1250 exemplares, a tempo da Feira de Frankfurt. E a Feira do Livro de Frankfurt esgota os 1250 exemplares, a pontos de, em 1574, mais 1250 exemplares vão ser publicados da obra de Clusius, para nós vermos a importância que esta informação tinha na Europa. A obra de Clusius tem informação gráfica relativamente à matéria médica da Ásia, mas nós vemos aqui um pau de canela e vemos aqui a pimenta. Mas isto são produtos comerciais, não são plantas. E esta não é a narrativa de Costa. Costa fala da natureza, não fala do comércio. 1572, eu estou a falar ainda de versões de obras baseadas na obra de Garcia de Horta, para nós percebermos a importância da obra de Garcia de Horta. Discurso de las Coisas Aromáticas. O Discurso de las Coisas Aromáticas é também publicado em Espanha, em Madrid, 1572, por um médico português que trabalhava na corte de Filipe II. Este médico, João Fragoso, faz uma nova abordagem à obra de Garcia de Horta e fala das plantas asiáticas, mas num interesse com um interesse também castelhano. Ou seja, sempre que possível, compara plantas asiáticas a plantas das Índias Ocidentais, ou seja, plantas asiáticas a plantas americanas. E sempre que possível diz, eles usam o betre, mas nós nas nossas Índias temos a coca. Eles usam o bang, mas nós nas nossas Índias temos o tabaco. Eles usam a raiz da China, mas nós nas nossas Índias temos a salsa parrilha. Ou seja, para quem está na América, há uma alternativa aos produtos das Índias Orientais. E é isso que importa valorizar. Para este médico, o que importa valorizar é, de facto, produtos que são de origem americana e que têm a mesma qualidade em termos medicinais do que as plantas asiáticas. E, portanto, é aqui que nasce, é este o contexto em que nasce a obra de Cristóvão da Costa. A obra de Cristóvão da Costa, em comum com estas obras de que eu falei, para além de ter esta importância, esta relevância relativamente às drogas e medicinas e ser baseada na obra de Garcia de Horta, tem um outro fator que une as três obras. E esse fator é o privilégio. O privilégio é dado pelo Filipe II. Ou seja, do mundo natural das Índias Orientais, quem está a vigiar, digamos assim, a divulgação da informação, quem está a resguardar a informação, a dizer não mais de 4 anos, não mais de 5 anos, é Filipe II. Mas Filipe II vem de uma família amplamente interessada na preservação e no conhecimento da natureza. É com Carlos V, digamos, com Carlos I, digamos assim, Carlos V depois, mas é com Carlos I que Filipe II vai perceber a importância, a relevância, o gosto pelo mundo natural. E tanto um como o outro têm uma enorme curiosidade pela natureza, não só pelas qualidades, pelas propriedades, mas também pela curiosidade das plantas das Índias e das Américas. É preciso ver que é sob Carlos I que Gonçalo de Oviedo, cronista, vai produzir a História Nacional das Índias, onde há uma grande divulgação de informação relativamente ao mundo natural das Américas. Da mesma forma que é sob Carlos I que Lopes de Gómara vai também publicar a História Geral das Índias, onde há muita informação sobre a utilização do mundo natural americano. Peço desculpa. É numa dedicatória a Filipe II que Andrés de Laguna é um dos principais médicos, digamos assim, do tempo
do século XVI, um ilustre comentador de Galeno, e vai fazer uma divulgação, digamos assim, da matéria médica medicinal do Dioscórides do século I, uma versão castelhana que vai ter uma dedicatória a Filipe II. E é também Nicolás Monardes, um médico de Sevilha, que vai fazer, com o apoio de Filipe II, que vai fazer a história medicinal das Américas, das Índias Ocidentais. E, portanto, isto comprova a importância que tanto Carlos I como Filipe II dão à utilidade e ao interesse da matéria médica, seja nas Américas, seja nas Índias. Além disso, o Conselho de Índias e o próprio Filipe II e o Carlos V estão interessados na transferência, na tentativa de transferência das plantas asiáticas para a Nova Espanha. Há numerosa correspondência que urge, neste caso, António de Mendonça e depois o seu filho, enquanto vice-rei da Nova Espanha, enquanto tanto um como o outro, a que tentem transferir para a Nova Espanha plantas como a canela, a pimenta, o tamarindo, o gengibre, o cravo, a noz moscada. Tentem produzir nas Américas estas plantas todas elas de origem asiática. E, portanto, é preciso que este público, que esta gente que trabalha sobre estas plantas tenha conhecimento. Portanto, há um grande interesse, de facto, na obra que Cristóvão da Costa está a publicar. E é preciso lembrar a primeira expedição científica que Espanha lança às Américas é Filipe II que a faz. E é Francisco Hernández, que parte em 1570 e que entre 70 e 77 vai andar entre a Nova Espanha, ali a tentar coligir o maior número de informação sobre história natural, sobre plantas, sobre utilidade medicinal das plantas, sobre os nomes, sobre as aplicações terapêuticas e outras do mundo natural. Portanto, é neste contexto que surge a obra de Cristóvão da Costa. E depois há um aspecto fundamental, que é o aspecto do Galeão de Manila. Desde o final da década de 60, que existe uma ligação regular entre Manila e Acapulco. E esta ligação regular entre Manila e Acapulco tanto leva a prata do Potosí para a China, como traz de lá produtos, sedas, porcelanas e produtos orientais. E, portanto, existe uma necessidade crescente, uma vontade crescente de saber no Império Espanhol sobre as drogas do Oriente. E, particularmente na década de 70, vai haver um interesse crescente em tentar aclimatar, transferir plantas asiáticas para as Filipinas. Ali já não é tão diferente o clima nem o sol, pensavam eles, da Ásia para as Filipinas, elas iriam se dar bem. Não acontece isso não é assim tão evidente. Por isso, todo este contexto faz com que, de facto, esta obra seja fundamental neste momento, seja de uma enorme importância e de uma enorme atualidade. Cristóvão da Costa, em relação à obra de Garcia de Horta, diz-na nos textos introdutórios. Há 3 coisas na obra de Garcia de Horta que poderiam ser melhoradas. Ele não diz que estão mal. Ele diz que poderiam ser melhoradas. A primeira é que Horta faz o seu texto em diálogo. De facto, os colóquios dos simples são diálogos. As plantas são descritas no diálogo entre 2 médicos. São 58 diálogos e, portanto, são conversas. E diz Costa, e as pessoas, quando conversam, distraem-se e dispersam-se. E não são objetivas na forma de expor. A exposição não é organizada. Mas isso é a perspectiva de Cristóvão da Costa. Não era o objetivo de Garcia de Horta. Portanto, temos que ver aqui que os autores têm objetivos diferentes. Cristóvão da Costa quer fazer um texto como são feitos os textos botânicos na altura, não 15 anos antes. Portanto, o facto de estar em diálogo cria algum desajuste, digamos assim, na objetividade da forma de exposição. Depois, Horta tem outro problema. Os colóquios dos simples têm muitos erros tipográficos. Do ponto de vista tipográfico, a obra é, eu peço desculpa, um desastre. Foi publicada em Goa, o papel é excelente, os tipos são extraordinários, a forma de a composição, portanto, o trabalho tipográfico é muito bom.
mas o trabalho dos compositores, do trabalho do artesão, que está a pôr palavras portuguesas. O português está cheio de erros tipográficos, de tal maneira ortográficos, de tal maneira que o próprio Horta, no fim do seu livro, faz uma errata de 20 páginas. 20 páginas de errata é de chegar ao fim e desesperar. Ele próprio diz: olhem, eu já fiz o meu trabalho. A partir daqui tirem vocês, leitores, tirem por estes erros, tirem as correções. Porque é de facto desesperante para um autor, e isso tanto é agora como era antigamente, para um autor estar a produzir uma obra com aquele caos gráfico, com o caos da paginação. É desastroso. E, portanto, de facto, Cristóvão da Costa diz: causa moléstia e dá enfado a quem o lê. Mas ele diz: mas isso não é culpa do autor, é culpa do trabalho tipográfico. Como quem diz, nós, aqui em Burgos, temos tipografias muito melhores. E depois há um outro pormenor, é que Cristóvão da Costa diz: aquilo que eu quero fazer, o meu objetivo com esta obra, ele não quer de forma nenhuma corrigir o Garcia Dorta, mas ele diz: só a minha intenção é, como testemunha de vista, satisfazer com a pintura e verdadeiro retrato estas plantas das Índias Orientais. Satisfazer com a pintura e verdadeiro retrato. Claro que nós associamos isto imediatamente ao grafismo. Mas na época, pintura e verdadeiro retrato, tanto se pinta com o texto como com o gráfico. Portanto, é preciso ver que tanto Garcia Dorta como Cristóvão da Costa descrevem as plantas, e descrever é pintar. Mas ele diz a pintura e o verdadeiro retrato. E como testemunha de vista que ele vai falar. Aliás, as obras que estavam em circulação, produzidas em Espanha, publicadas em Espanha, tanto a da esquerda, a de Oviedo, que eu falei há pouco, como a de Monardes, que também falei há pouco, de 74, eram obras ilustradas. Portanto, não havia, neste momento já não se fazia, já não se falava do mundo natural sem se apresentar ilustrações. E, portanto, Cristóvão da Costa diz que é isto que ele quer, é o objetivo dele. Mas ele hesita sempre. E nós percebemos que ele hesita porque Juan Costa é um catedrático de retórica de Salamanca que assina o texto da apresentação do livro, diz: eu tive que me mover, tive que importunar, tive que insistir, porque o Cristóvão da Costa não queria, o Dr. Costa não queria produzir a sua obra. Mas eu, depois de ler a obra, percebo que a obra é muito diferente. E ele diz: é tão outra que poderás ver se fizeres o mesmo. Está aqui, se fizeres o mesmo, que Horta só desenhou com as primeiras linhas o que a Costa pôs em vivas cores. E isto é verdade. Se bem que Cristóvão da Costa tenha sempre esta humildade perante Garcia Dorta. Em relação à obra de Cristóvão da Costa, convém ainda dizer que ele, tal como Horta, ele lista. Horta não faz a lista, Horta não lista, peço desculpa, mas tal como Horta, ele cita dezenas de autores. Autores desde a Antiguidade, temos Teofrasto, temos Hipócrates, temos Galeno, depois temos os árabes, temos Avicena, Raziz, Mesué, Serapião, depois temos os mais modernos, temos os comentadores de Dioscórides, temos Mattioli, temos Amato, temos Laguna, temos Fuchs. Enfim, temos 107 autores listados por ordem alfabética, e no fim disto, Cristóvão da Costa diz, agora pus em português por uma questão de facilitar, estes são os autores que neste trabalho se faz menção, para além de outros, e portanto eu vou ler aqui, se encontrar, não encontro, para além de outros médicos e bons letrados que nesta tábua não no meio, como são os médicos arábios, persas, turcos, coraçones, brahmanes, chinas, canarins, decanins, malabares, jogos, japoneses, etc, etc, etc. E cita um a um. Não é genericamente, não diz os físicos locais. Ele cita um a um, porque ele reconhece que cada um tem a sua tradição, que cada um tem o seu saber. E é isto que é preciso fazer valer. Não é só a natureza de que ele vai falar, mas é o saber, as tradições, os conhecimentos, as crenças de todos estes que, aliás, ele ao entender-se, ele a apresentar-se como africano, ele também não se está a apresentar como europeu. Portanto, se calhar a proximidade que ele tem com estas pessoas permitiu-lhe chegar a muito mais informação
do que Garcia Dorta, que estava mais dentro das elites do que propriamente Cristóvão da Costa. E depois aqui eu sublinho esta parte que neste e noutro livro trato, peregrinando por estas partes por mar e na terra. Portanto, lá está ele, realmente ele há de ter feito outro livro, só que, de facto, não veio ao conhecimento. Então, por falar dos conteúdos, quais são, digamos, os conteúdos? Os conteúdos são listados, e aqui eu tenho duas cores. As cores que são a mais claro são as cores que são comuns a Garcia Dorta, as cores que estão com mais forte são as cores são as plantas que ele fala de novo. E ele fala de novo do macério do pavate e fala de novo também de todas estas plantas, dos cajus, das ervas de maluco, do pau de maluco, dos pinhões de maluco, da moringa, do ananás bravo, do ananás, do sargaço, Portanto, as outras, a grande maior parte, como nós vemos, são plantas que foram descritas por Garcia Dorta, mas há muitas plantas novas. Portanto, só por aí nós podíamos ver, não é a mesma coisa. E o que é que ele fala sobre cada uma delas? Faz a descrição da planta, fala da origem geográfica, fala dos usos locais e dos usos pelos portugueses, fala das qualidades quente, frio, úmido, seco, faz uma revisão do saber em circulação por todos os autores que ele vai citando, destaca sempre o saber veiculado por Horta e muitas vezes faz descrição gráfica. Este é o aspecto do volume, porque eu acho que é importante termos uma noção de que livro estamos a falar, e de facto é um livro de muito fácil consulta, coisa que não acontecia com Horta. Como Horta, tudo aquilo está numa conversa, é muito difícil nós sabermos onde é que está, por exemplo, a qualidade da canela. Aqui é facílimo, vamos ao capítulo da canela e procuramos qualidade, na marginal, procuramos a palavra qualidade, ou procuramos a palavra origem geográfica, ou procuramos nomes, e sabemos que Cristóvão da Costa tratou desse assunto ali, naquela parte do texto. Portanto, é um livro muito prático, muito fácil de consultar e que tem uma objetividade na forma de apresentação dos conteúdos. E depois tem isto. Tem isto que é a primeira vez que acontece. A primeira vez que acontece, e eu pus aqui em baixo o que está escrito aqui em cima. No capítulo da canela, ele diz: deste tamanho é a folha da árvore da canela e algumas mais pequenas como as da laranjeira. Podemos pensar, isto não tem importância nenhuma, isto é uma informação sem interesse. É de uma relevância enorme. Tanto a folha da canela, o que é que significa em termos práticos, em termos da história da botânica, qual é o significado? Significa que ele recolheu a folha da canela. E isso era o que faziam os europeus. O que os europeus estavam a fazer desde a década de 30, estavam a fazer desenhos de plantas nos tratados botânicos, e desde a década de 40, e portanto nós estamos na de 70, mas desde a década de 40, com Lucas Guini, começaram a fazer herbários, que era uma coisa que não existia. Nós hoje em dia não nos afeta muito, não nos atrapalha. Mas isto é uma coisa completamente nova. Nunca ninguém tinha feito em relação às plantas da Ásia. Se alguém fez, não chegou até nós. E aqui, em relação a esta folha, é muito importante este aspecto, do ponto de vista botânico. Porque há duas hipóteses. Ou ele a herborizou, e portanto pegou na folha, a secou e depois contornou, ou fez uma coisa ainda melhor, que é a impressão de plantas. E o que é a impressão? A impressão é pegar na folha, mergulhar em tinta e colar numa folha de papel. Ou seja, é passar para o papel aquilo que a natureza é. E isto é totalmente inovador. Portanto, isto ele faz 3 vezes no longo do tratado. Faz na da canela, faz no da pimenta e faz no Reis da China. A maior parte das vezes ele faz esta representação. E nós podemos dizer, mas representar um ramo também não é importante. É muito importante, porque é sinal que ele lá esteve. É sinal que ele lá esteve. E é sinal que esteve, por exemplo, no Ceilão. Isto tanto pode ser do Ceilão como do Malabar, nós não sabemos. Mas é provável que ele tenha estado no Ceilão. E assim ele recolheu um ramo. E o ramo, nós vemos, o ramo parece que não quer caber na folha. Está aqui todo dobrado. Isto pode ser, metaforicamente, a dizer a natureza não cabe, mas também pode ser porque ele a herborizou e porque a secou. E porque começou a observá-la a partir de uma planta, de uma folha seca. E, portanto, estas metodologias que Cristóvão da Costa está a utilizar na Ásia são o mais moderno que há. Do ponto de vista da descrição da natureza, é o mais moderno que há. E em relação à pimenta? Em relação à pimenta, ele faz uma coisa ainda mais engraçada. A pimenta já era descrita
Desde Marco Polo, que se falava, que parecia uma era, que parecia uma planta enrolada, que parecia era. Fala o Marco Polo, fala o Vartema, fala o Nicola di Conti, fala o Tomé Pires, fala o Duarte Barbosa. Todos falaram, mas nunca ninguém desenhou. E aqui temos um desenho. Finalmente, a Europa vai poder ter uma imagem mental daquilo que está nas palavras. Não é uma imagem, não é uma imagem descrita por palavras. É uma imagem gráfica. E o ter-se uma imagem gráfica, o acesso a uma imagem gráfica, permite-nos uma comunicação muito mais direta com uma natureza. E isto é fundamental para mudar, do meu ponto de vista, para mudar a forma como a Europa olha para a Ásia. E eu penso que esse é o principal objetivo de Cristóvão da Costa. Em relação à pimenta, ele escreve, lá está, mais uma vez, uma nota biográfica, no Malabar, nos bosques de Cangranor, junto ao rio Mangate, tirei esta folha da própria planta, da pimenta, no ano do Senhor de 1569. Isto é autobiográfico, lá está, mas isto é o que se faz quando se arboriza uma planta. Quando se arboriza uma planta, recolhe-se a planta e põe-se o local, põe-se a data, e às vezes, depois mais para a frente, põe-se as plantas que estão à volta, a inclinação, etc. Depois as coisas evoluem, mas neste tempo, isto é tal e qual aquilo que se está a fazer na Europa. Estas são plantas que eu penso que ele não visitou. Eu penso que ele não visitou nem a banda, nem as Molucas. E a descrição das plantas da noz moscada e do cravo estão um bocadinho mais impessoais, digamos assim. De qualquer forma, este aspecto que ele põe aqui, é um aspecto que circula nas obras de Fuchs, por exemplo, ou nas obras de matéria médica, ou nas obras de botânica do século XVI, que é pôr, digamos, a planta e depois ao lado pôr o fruto ou pôr a parte utilizada ou mais importante. E, portanto, estas imagens são as primeiras imagens, digamos, gráficas das plantas que chegam, das plantas asiáticas, tirando a de António Pigafetta. Que António Pigafetta também tem um desenho da árvore do cravo, mas que não tem nada a ver com esta. Aliás, isto é um impresso e António Pigafetta não chegou à maior parte dos leitores. E este é um aspecto que eu trouxe aqui, porque me parece ainda mais interessante como o Cristóvão da Costa quer mostrar aquilo que viu. E ele está a falar da produção do lacre. E a produção do lacre faz-se numas árvores que Garcia Dorta também descreveu, mas ele diz faz-se através de umas formigas aladas. E é através destas formigas que se produz o lacre. E as formigas aladas estão aqui representadas. Se nós virmos, nós vamos ver aqui uma, vamos ver aqui outra. Parecem umas mosquinhas. Ou seja, o momento que ele quer fixar é de tal maneira relevante que ele vai até fixar os insetos que voam na sua representação gráfica. E este é outro aspecto, é o aspecto da raiz da China, que era uma planta extremamente importante e nova, inovadora da parte de Garcia Dorta. Foi o Garcia Dorta o primeiro a descrevê-la. E que é, portanto, lá está, mais uma vez, uma planta que é a primeira vez que é desenhada e que tem aqui a parte útil e tem aqui a parte das folhas. Esta também tem uma folha desenhada. E depois há outros aspectos que ele também vai integrar, que é a forma como se conservam as plantas, como se conservam as drogas, como se pode tirar partido das drogas sem elas se degradarem no transporte. E aqui ele explica que é utilizando com pimenta moída ou guardando-a dentro dela. E aqui é um outro aspecto que, lá está, ele vai sempre dentro do seu possível, revelando plantas que, apesar de já terem sido descritas, nunca ninguém tinha visto. E esta, a jaca, que aqui está, que é uma planta que está aqui um bocadinho absurda, diremos nós. A jaca é uma fruta da Ásia que é descrita por quase todos os viajantes. E isto desde os tempos medievais. Jordan de Séverac falou dele, Giovanni Marignoli falou da jaca, Niccolo di Conti, Ludovico de Vartema. Porquê? Qual é a grande particularidade da jaca? Para além das suas propriedades medicinais, que eles a pouco e pouco se vão apercebendo, a particularidade da jaca é uma particularidade botânica. É que a jaca, como eles dizem, é um fruto do tamanho de um melão e com muitos picos, é assim que eles o descrevem, e nasce no tronco.
E um fruto do tamanho de um melão nascer num tronco, para um europeu, isto é muito complicado de rever, não é? E, portanto, esta largura do tronco, quase que isto não é digamos que este desenho é quase metafórico, não é? Digamos que não é um desenho rigoroso como fariam, se calhar, no norte da Europa. Mas, de certa forma, Cristóvão da Costa quer dar esta noção, é que, de facto, a jaca é enorme e é preciso um tronco muito grande para suportar um fruto deste tamanho. E depois ele fala de um outro fruto, que é o durião. O durião, que é um fruto que só existe neste momento, nesta altura, só existia na Malásia. E, portanto, para ele o ter provado e para ele o ter desenhado à vista, como ele diz, ele tem que ter viajado até Malaca. Portanto, lá está, nós através do trabalho gráfico de Cristóvão da Costa, nós vamos percebendo a sua biografia, os seus percursos orientais. E aqui há um aspecto que ele diz interessante. O Dr. Horta, como não o viu, eu me movi a Malaca, onde os há, como testemunha de vista a falar dele e a pintá-lo. E isto, de facto, é assim. Eu tive que ir a Malaca para poder descrever isto. De facto, podemos dizer, mas a imagem não é uma imagem muito realista. Mas não é isso que importa. O que importa é que se crie uma imagem que, relativamente às fronteiras da Ásia. E Cristóvão da Costa, estas plantas são plantas novas. Plantas novas, porquê? Porque foram plantas levadas pelos portugueses. E no tempo de Horta, elas não eram relevantes. Horta, quando lhe pedem para falar do ananás, ele diz, não, o ananás não me interessa. O ananás é americano, não me interessa. E, de facto, o que isto é engraçado é que, em 63, o ananás chega a Goa em 1561 e é oferecido a Dom Constantino de Bragança. E em 63, Garcia de Horta não quer falar dele. Mas em 68, quando Cristóvão da Costa lá está, entre 68 e 71, Cristóvão da Costa diz, inicialmente o ananás era muito caro, era um fruto muito difícil de obter. Mas agora é um fruto muito, muito fácil, é um fruto que há em todo lado. E, de facto, esta facilidade de obter ananases é que em todas as partes de Goa, digamos assim, e Cochim, havia ananases. Ananases, que agora são vulgares na Índia, e cajus. Cajus, diz ele, vejo eu nas hortas de Cochim e nos quintais de Santa Cruz de Cochim. E, portanto, estas plantas novas vão ser introduzidas e a visão que há delas vai ser dada à Europa, trazida à Europa por Cristóvão da Costa. Assim como plantas novas que têm propriedades medicinais. E aqui, eu acho que pela formulação que ele utiliza para falar destas plantas, claramente ele não foi a maluco. Porque ele diz, chamam-lhe vulgo pinhões de maluco, onde dizem que há uma grande quantidade nestas árvores. Portanto, provavelmente ele não esteve lá. E é esta erva de maluco, muito em uso assim em Maluco, como em todas as partes da Índia, nas quais todas há, porque a transplantam. Isto é um aspecto muito importante. É que as plantas, quando se percebe a qualidade delas e as propriedades delas, elas são levadas pelos portugueses para Goa para serem utilizadas na Índia, nos hospitais da Índia. E aqui há uma outra planta, que portanto é uma planta que o pau de maluco, que é importante só notar, eu queria só realçar o facto de o pau de maluco é apresentado por Dom Luís de Ataíde, portanto é o Dom Luís de Ataíde que faz a apresentação desta droga nova a Cristóvão da Costa e que lhe pede que estude as suas qualidades. E portanto, digamos que é uma planta que vai ter utilização no Hospital de Cochim, porque no fundo ela entra no sistema sanitário através de Dom Luís de Ataíde e é testada, digamos, pelo físico do vice-rei. Esta é uma outra planta também. E a acrescentar, a terminar o Tratado das Drogas, surge um outro tratado que nos estranha um pouco, mas que eu não vou falar dele, que é o Tratado do Elefante. É um tratado integralmente dedicado ao elefante. Garcia de Horta tinha feito um capítulo sobre o marfim, mas Cristóvão da Costa não faz um tratado sobre o marfim, não fala de marfim, fala do elefante. E é toda uma outra coisa. Falar do elefante, das qualidades, das suas propriedades, da sua interação com as pessoas, da riqueza, da religiosidade que está associada ao elefante, é toda uma outra leitura que não tem a ver com o colóquio do marfim. E falo finalmente da difusão.
A difusão da obra revela a imensa importância que a obra teve a partir de 78, tanto na Europa do tempo de Cristóvão da Costa. Sabemos que em 1580, Clusius, o mesmo que tinha feito a versão latina da obra de Garcia Dorta, vai a Londres. E em Londres visitar Matias de Lobel, um físico, um botânico que estava radicado em Londres. E Matias de Lobel ter-lhe dito, olha, saiu um novo livro sobre as drogas do Oriente. E Clusius disse, bem, esta obra tem que ser importantíssima, porque se ainda por cima é um médico, é um físico de vice-rei, ele esteve lá, ele conheceu Garcia Dorta, ainda por cima ele traz desenhos, é uma obra seguramente extraordinária. Mas depois ele diz, eu abria, e a obra não acrescenta nada. A obra é tal e qual a Dorta, não acrescenta absolutamente nada. Aliás, até tem erros. E o que é que Clusius vai fazer? Vai, digamos, talvez ele se tenha sentido assustado por haver alguém que estava a fazer uma obra excelente, e então, para não perder protagonismo, vai fazer um opúsculo muito pequeno com a obra de Cristóvão da Costa, dizendo, sobretudo, aquilo que ele não falou certo. E, portanto, a partir de 1582, vai circular este pequeno opúsculo, dizendo que Cristóvão da Costa não é grande coisa. E isto é importante, porque, digamos que os cientistas do norte da Europa que leem Clusius e que acreditam em Clusius, vão começar a não ler Cristóvão da Costa. E é aqui que vai começar a denegrir a imagem de Cristóvão da Costa. Mas, felizmente, na Europa, há várias versões, e há várias leituras, e há várias maneiras de olhar para a natureza. E em Itália, em Veneza, logo a seguir, em 1585, vai sair uma versão, palavra por palavra, imagem por imagem, da obra de Cristóvão da Costa. E esta versão italiana vai divulgar por toda a Europa, a partir de Veneza, o Tratado de Cristóvão da Costa. Ou seja, nós temos uma Europa a funcionar em duas velocidades. Temos a velocidade do norte da Europa, que não está interessado no êxito, digamos assim, do Império Espanhol. É preciso ver que já passamos, portanto, a Flandres já se separou, digamos assim, do Império Espanhol, a partir da final da década de 70, e nós temos o sul da Europa, aqui, que está interessado no conhecimento e na divulgação dos saberes que Cristóvão da Costa está a trazer. E este grafismo, melhorado, como nós vemos, é o grafismo que vai sair em Veneza. E vai também sair em Lyon. Em Lyon vai sair, em 1602, uma versão francesa, digamos assim, da obra de Cristóvão da Costa. Portanto, temos Lyon, Burgos e Veneza, 3 centros de produção, de difusão de saber médico-botânico, 3 centros tipográficos, que estão todos ligados entre si e que vão fazer a difusão no sul da Europa, a partir do sul da Europa, da obra de Cristóvão da Costa. História General Esplantali, de Jacques d'Alechamps, é outra, a partir de Lyon, 86-87, que vai fazer a difusão da obra de Cristóvão da Costa num capítulo de plantas peregrinas. Esta História General Explantarum é uma obra que tem 18 capítulos, e no 18º capítulo nós temos todo um capítulo dedicado à flora peregrina, à flora das Américas e à flora da Ásia. E esta informação gráfica, como vemos, é extraída do texto de Cristóvão da Costa. Portanto, Jacques d'Alechamps, que depois será traduzido para francês, está a fazer também a difusão da obra de Cristóvão da Costa. Mas Clusius insiste, há enganos, ele faz mal. Isto não, portanto, há aqui uma luta científica que é visível nos volumes. E este, para mim, digamos que é o grande contributo, digamos, é aquele que acolhe o grande contributo de Cristóvão da Costa, que é Caspar Bauhin. Caspar Bauhin é um botânico que trabalha a partir da Suíça, a partir de Basileia, e que durante 40 anos recolhe material, tenta organizar, tenta estruturar, tenta organizar a informação, e que, em 1623, vai fazer uma história geral das plantas, vai fazer um teatro botânico, ou seja, vai ver o mundo botânico a partir de fora. As plantas já não são da Ásia, da América, da Europa, mas são plantas que têm semelhanças entre elas.
E para este trabalho, para esta, digamos, possibilidade de colocar plantas europeias ao lado de plantas asiáticas e plantas americanas, contribuiu imenso o trabalho de Cristóvão da Costa, na medida em que utilizou metodologias que permitiram que digamos que a botânica da Ásia entrasse na mesma narrativa. E não só a história foi conhecida através deste... Portanto, a obra de Cristóvão da Costa foi conhecida de todas estas obras que nós dissemos, mas também através vemos esta obra de Esteban Vila. Frei Esteban Vila fez um exame de boticários, ou seja, isto é quase uma seventa, é um conjunto de obras que qualquer aspirante a boticário tem que conhecer. A obra é publicada em Burgos, em 1632, e dentro da lista de obras que são obrigatórias está a obra de Cristóvão da Costa. E termino. Termino com esta leitura, digamos, desta planta. Esta planta é uma planta extraordinária. É uma planta, aliás, penso eu, de origem americana e que foi levada da América para a Índia pelos missionários durante o século XVI, e é uma mimosa púdica, ou seja, é uma planta que quando se toca se encolhe. E eu penso que é esta Ásia que Cristóvão da Costa está a falar. Não é a Ásia de nos apoderarmos dela, não é a Ásia de lhe tirarmos de irmos tirar os recursos, não é a Ásia de irmos, no fundo, olhar como uma Ásia de produtos. É uma Ásia que se admira, é uma Ásia que, como ele diz, eu colhia com toda a sua terra sem a tocar, porque se ela tocar, ela encolhe-se. Ela encolhe-se e todas as crenças, todos os saberes, todos os conhecimentos, todas as tradições que há em relação à flora da Ásia se desvanecem, nós não conseguimos lá chegar. E eu penso que isto é um bocadinho a flora da Ásia que ele descreve. É uma flora que se respeita, que não se, digamos, não se agarra, que não se toca e que se planta no jardim e que se admira. E eu penso que é este também um grande contributo de Cristóvão da Costa para a forma como a Europa passou a olhar, alguns europeus tiveram a possibilidade de passar a olhar para a flora da Ásia. E pronto, eu penso que não tinha muito mais a dizer.